Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Olá, pessoal. Vamos então dar sequência ao conteúdo das aulas da primeira semana. E nesta videoaula eu vou falar sobre infraestrutura computacional. Júlio César Estrela, professor. Esta aula é uma gravação de videochamada com a tela dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Infraestrutura Computacional. No segundo slide, o título, roteiro e tópicos lidos pelo professor. No último tópico, o termo em inglês, Open Compute Project. Então, qual a importância da infraestrutura computacional no desenvolvimento de aplicações, no desenvolvimento de sistemas de software, né? Quais são os componentes da infraestrutura computacional? Qual o nível desses componentes, né? Qual é a granularidade deles, né? Eu vou discutir um pouco acerca de um exemplo de uma pequena infraestrutura computacional para pesquisa, no qual sou coordenador atualmente, dentro do laboratório de pesquisa, do qual eu faço parte, e discutir um pouco sobre um projeto aberto, né, de infraestrutura que é organizado por grandes players aí do mercado de tecnologia de informação. Tá? Bom, por que se preocupar com infraestrutura? Primeiro, a infraestrutura ela é a base para a execução das aplicações que nós conhecemos atualmente, né? Seja no ambiente privado, né, de um ambiente computacional privado, ou de um ambiente público, uma nuvem pública, só para contextualizar aí, uma nuvem computacional. Então, o que é comum do ponto de vista de usuários, né? Que eles executem as aplicações na nuvem, né? E por alguma razão se queixarem de lentidão com a conexão, da queda do link, né, e falhas de segurança, tá? Então, o que fica mais próximo do usuário é o resultado da manipulação que ele faz nas aplicações, né? E a depender das manipulações, ou de qual é a conectividade dele, né, da casa dele, do ambiente que ele trabalha, até um grande data center, ele pode notar problemas, tá? Mas essa é a percepção dele. O problema que ele nota não necessariamente é o problema de fato, tá? Então, é muito complexo para o usuário ele ter que saber que a lentidão da conexão é por conta do comprimento de um cabo de fibra ótica, né, ou de um link de conectividade, operadora de telefonia, que disponibiliza um endereço IP para ele mediante o pagamento de uma mensalidade, né? Ou de um disco de armazenamento queimado, ou de um servidor de resolução de nomes que apresentou algum problema, né? Alguns tipos de ataques específicos para servidores de DNS, né? Que a gente chama de envenenamento de DNS ou ataque negativo de serviço para esses servidores, né? Para causarem lentidão neles ou derrubá-los, de modo que eles não consigam, né? A parte da hierarquia de servidores de DNS no mundo não consiga executar requisições, executar tradução de nome para endereço IP de forma rápida, tá? Então, a própria tradução de nome para endereço IP pode causar lentidão, né, na conectividade percebida pelo usuário. Não necessariamente é um problema da rede de comunicação em si, mas um problema que envolve protocolos que fazem a tradução de nomes para endereço IP, tá? Então, no contexto atual, em que grande parte dessas aplicações executam algum tipo de nuvem computacional, alguns pontos a gente precisa considerar. Primeiro, como que a gente garante a conectividade com um grande centro de dados, que possui centenas de milhares de servidores? Como que a gente garante a operacionalização desses servidores que ficam disponíveis para os usuários contratarem alguns serviços, né, mediante uma plataforma como serviço, para executar suas aplicações? Como é que fica a segurança de acesso a esses servidores, físico ou virtualizado? E se eu quiser que a minha aplicação, para atender uma demanda de acesso, tende a crescer exponencialmente, né? Se eu quiser escalar essa aplicação, como é que eu faço? Eu vou ter infraestrutura adequada? Uma vez tendo a disponibilização dessa infraestrutura, vamos pensar um pouco com quem trabalha no setor de operações dessa infraestrutura. Como isso é disponibilizado? Como que isso é arquitetado para que centenas de milhares de usuários possam executar as aplicações? Tá? Isso é importante. Outras questões não menos importantes que essa, né, envolvem, no contexto de uma grande infraestrutura computacional, de grandes empresas, e também as pequenas infraestruturas mais localizadas, né, questão energética, manter o data center funcionando, né, é um ambiente que dissipa muita energia,
A questão da autonomia pós algum desastre, algum problema, né? Por exemplo, parte do data center colapsar, né? Queimar, né? Como que se evita isso, né? Todo sistema envolve aí o controle de umidade, temperatura, né? Ventilação, né? A qualidade, a característica dessas placas-mães, né? Como é que elas são criadas, né? Como é que elas são desenvolvidas exclusivamente para esses ambientes, né? Que uma placa-mãe de um servidor que fica em um data center de uma grande empresa é diferente de uma placa-mãe de um desktop que é utilizado como tipo de jogo online, né? A conectividade, né? Pode ficar limitada, né? Por conta de falha de alguns dispositivos. Quando eu falo conectividade do próprio servidor, né? Com barramento de disco, barramento de memória, barramento da rede de comunicação e o próprio link, né? Os cabos de rede que permite a comunicação de centenas de milhares de servidores dentro desses grandes centros de dados, tá? Então, são muitas questões envolvidas, né? Que só tem um determinado conhecimento quem participa desse ambiente, tá? E, de alguma forma, esses problemas e todo esse processo de arquitetar um ambiente de infraestrutura fica oculto aos usuários, né? E isso é oferecido como serviço, né? Por isso que um dos modelos de serviço na computação em nuvem é o que a gente chama de IaaS, né? Infraestrutura as a Service, Infrastructure as a Service, né? Infraestrutura como serviço, né? Assim como tem plataforma como serviço, software como serviço, tá? Então, a provisão da infraestrutura como serviço é complexa, tá? É muito complexa. E, por usuário, ela sempre tem que existir e ela não pode parar. Mas há problemas, e esses problemas são mitigados e acabam, na grande maioria das vezes, tá, ficando transparente aos usuários. Bom, é preciso pensar numa maneira de classificar os componentes que fazem parte da infraestrutura computacional. De modo geral, a gente pode pensar isso em dois grandes conjuntos, né? Um que envolve uma granularidade que a gente chama de grossa, né? Quer dizer, o quão grande ou pequeno a gente pode organizar esses componentes, né? Por isso a gente fala do termo granularidade, né? Então, a mais grossa envolve componentes macro e a mais fina envolve componentes micro, né? Com relação à granularidade grossa, a gente pode organizar os componentes de uma infraestrutura computacional, né? Envolve os elementos que fazem o processamento, né, final, que são os servidores, né? Os mais variados tipos de banco de dados, de firewall, de armazenamento, de autenticação, de réplica, né? Os elementos que fazem computação como switches, na camada 3, né? Tem os roteadores, no breaks, banco de baterias, né? Os sistemas de geradores de energia, todo o ambiente de ventilação, né? Controle de umidade, temperatura, sistema de alarme do ambiente para impedir acesso não autorizado de quem não faça parte do ambiente operacional, acesso ao local onde fica armazenado os servidores do data center, né? Barramento de energia elétrica, tudo isso tem que ser pensado e envolve aí os mais variados profissionais, né? Especialmente profissionais da área de engenharia, né? Engenharia elétrica, enfim, né? Então é importantíssimo fazer um mapeamento, né? Quer dizer, a infraestrutura como serviço, ela nasce, inclusive, de como que um data center ele é pensado, arquitetado para garantir uma operacionalização dele 24 horas por dia. Novo slide com o título Componentes e o subtítulo Granularidade Fina. Abaixo, tópicos mencionados pelo professor. No primeiro tópico, o texto: os componentes dos servidores em tipos e quantidades. Do ponto de vista de granularidade fina, a gente pode olhar para esses componentes macro, né, tentar identificar o que tem dentro deles, né, e o quão é importante pensar na saúde desses componentes também, né. Então, placas de rede, características dessas placas, né, capacidade de processamento de pacote delas, os tipos de disco, né, esse disco SSD, esse disco rígido, né, mecânico, placa-mãe com um ou com N processadores, né, placas gráficas, né, para processamento de alto desempenho, com frameworks como CUDA e OpenCL, fontes que, em geral, nesses ambientes são redundantes, né? Se uma fonte falha, outra entra em operação. Em alguns data centers, os servidores eles operam primariamente com uma bateria, né?
que é ligada a uma fonte. Então, se houver algum problema com a interrupção energética, a placa-mãe continua funcionando com a bateria, né, com determinada capacidade de tempo, né, com capacidade para ficar um certo tempo para que seja possível trocar, né, ou que o sistema primário de energia, o sistema de energia, né, conectado nas tomadas ou nas réguas de tomadas do data center retorne para fazer o carregamento delas, né. Os hardwares e servidores, né, quer dizer, o gabinete, né, que armazena essas placas, né, eles são customizados, né, em geral são hardwares baratos, né, ainda que profissionais, mas customizados para essa operação, né, para operar em data center, tá? Com processadores exclusivos para servidores, né, para permitir muitos acessos, né, para permitir processamento massivo de dados. Bom, a infraestrutura de um ambiente computacional é tão importante que ela, inclusive, está presente dentro de uma aeronave, tá? Então, eu convido vocês a assistirem um vídeo, né, presente nesse link. Novo slide com o título Componentes e os tópicos. Já imaginou um data center dentro de um A350? Assista a este vídeo curto para ter uma ideia de uma pequena estrutura distribuída que ajuda no controle da aeronave. Abaixo, link para a matéria intitulada Em vídeo, piloto de Airbus A350 mostra o compartimento secreto do jato, disponível em aeroin.net. A gente vai mostrar um pequeno data center, né, um dos pilotos ou comissários do voo faz alguma explicação sobre os componentes, né? É um vídeo que está em inglês, mas é um vídeo bem interessante, tá? Para vocês terem uma ideia de onde que existe um pequeno data center que ajuda no controle da aeronave, de alguns componentes da aeronave, né? E a importância disso, tá? Então, a gente sai do universo do grande centro de dados que está em alguma área deserta de algum país, né? Ou de uma área bem gelada para manter o sistema refrigerado, né? Como é muito comum em grandes data centers de grandes empresas, né, mais conhecidas que nós temos aí, para um ambiente pequeno, mas tão crítico quanto, ou até mais crítico, né, que um centro de dados para a gente processar algumas aplicações comerciais, tá? É importante, né, imaginar como que isso é feito e como que isso tem que ser conectado, como que os componentes precisam ser conectados, qual é a redundância disso, né? Em caso de falha, como que isso é operacionalizado, né? Então, imagina, por exemplo, um, um, um componente de uma aeronave dessas, né, falha, existe alguma réplica, né? Como é que isso funciona, né? Então, tudo isso deve ser pensado na hora de prover uma arquitetura que envolve infraestrutura dentro de uma aeronave, como essa e muitas outras. Novo slide com o título Exemplo de infraestrutura e os tópicos. Laboratório de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente. Link: lasdpc.icmc.usp.br. 4 clusters independentes que formam uma nuvem privada: Andrômeda, Halley, Cosmos, Taurus. Total de 60 servidores. Intel e AMD. Link: infra.lasdpc.icmc.usp.br. Voltando para o ambiente interno, né, digamos assim, eu convido vocês a olharem um ambiente que faz parte do laboratório de pesquisa no qual eu trabalho, né? Nós temos uma pequena nuvem privada, né, com alguns racks, com algumas máquinas, né, total de 60 servidores, entre processadores Intel AMD, né, que nós desenvolvemos algumas pesquisas. Novo slide com o título Exemplo de infraestrutura e o tópico. Esta infraestrutura é atualmente desenvolvida sob as seguintes distribuições: Ubuntu 20.04, LTS Focal Fossa, FreeNAS Storage, ClearOS Firewall e autenticação, virtualizadores, KVM QEMU e Hyper-V Microsoft.
É uma infraestrutura relativamente simples e com baixíssimo custo, né, mas que pode ser utilizado para estudar vários dos problemas que nós temos em grandes números computacionais, logicamente com uma escala reduzidíssima, né, mas que é possível identificar e estudar vários desses problemas, tá? Trabalhamos com um ambiente que envolve sistemas operacionais, né, em soluções na sua maioria de código-fonte aberto, né, como distribuição Ubuntu ou Debian, no caso, né, mais comum nós temos distribuições Ubuntu quase em sua totalidade, né, pela facilidade, pelas atualizações, né, ainda que apresente alguns problemas, mas uma boa distribuição, né. Solução baseada em armazenamento de dados, né, FreeNAS, baseada no FreeBSD, solução para controle e autenticação de usuários, DNS, esquemas de autenticação com LDAP, né, virtualizadores, KVM e Hyper-V da Microsoft. Tá? Quase que em sua totalidade, estudo de virtualização baseado no KVM. A gente tem mais ou menos mais de 300 máquinas virtuais nesse ambiente, né, todas gerenciadas, com, com ferramentas gráficas, né, para facilitar a operacionalização. No ambiente local, a gente usa uma ferramenta chamada Virt Manager. No ambiente remoto, a gente usou por um tempo esse projeto aberto chamado Kish, né? Um projeto baseado em HTML5 para facilitar a operacionalização das máquinas virtuais. Novo slide com o título Exemplo de infraestrutura e o link github.com/kinshi-project/kinshi/wiki. A gente tem projetos recentes agora para lidar com um ambiente com containers, tá? Mantendo uma infraestrutura bastante híbrida aí no caso, né? Com virtualização para virtualização, mais recentemente com container, apesar de não estar descrito aqui, tá? E temos proposta também de profissionalizar um pouco melhor essa infraestrutura, utilizando mídias para gerenciamento de infraestrutura como o OpenNebula e o Apache Cloud Stack. Nesse ambiente também temos mídias para processamento de problemas que envolvem computação de alto desempenho, né, com mídias para um modelo de passagem de mensagem, que chama PMPI, né. Então, a ideia é que esse mídia auxilie na computação de grandes tarefas que exigem muita computação e muitas vezes muita comunicação para a resolução. Então, imagine aquelas 60 servidores conectados entre si, resolvendo uma tarefa complexa, né? E essa tarefa, logicamente, ela tem que ser mapeada em pequenas tarefas, né? E essas pequenas tarefas alocadas a esses 60 servidores para eles processarem cada uma parte e depois compartilhar o resultado com o resultado final. É preciso um middleware para lidar com isso, né? Que, digamos, esse middleware ele oculta os detalhes de comunicação entre esses nós, né? Esses nós eles precisam ter um endereço IP, esses nós precisam participar de uma mesma rede, né? A gente viu lá nas primeiras aulas, né? Então, são todos nós que estão em uma única rede, né? Se comunicam mais facilmente, né? E existe uma necessidade de um middleware desse para facilitar o desenvolvimento de código, tá? Há também middlewares para computação distribuída, incluindo middlewares para IoT, né? Novo slide com tópicos lidos pelo professor. No segundo tópico, os exemplos de middleware para IoT, GSN, OpenHub e Mosquito. Mais recentemente o OpenHub, e outros para fazer comunicação entre dispositivos, né? Como dispositivos com hardware muito pequeno, né? Como ESP32, Node MCU. No último tópico, a especificação da plataforma de processamento em GPUs. 26 placas GTX 650 com CUDA Framework. E plataforma para processamento em GPU. Então, no caso aqui, a gente tem algumas placas gráficas que rodam framework CUDA. Então, é uma infraestrutura que ela é híbrida, né? Ela é, digamos, heterogênea, né? Não é homogênea, não tem só um tipo de tecnologia, né? Para fins de pesquisa. Tá? No contexto de
infraestrutura, né, aberta, né? É bem interessante esse projeto, né, que é o Open Compute Project, que envolve uma comunidade de líderes globais em tecnologia, né, que trabalham em conjunto para liberar infraestrutura de tecnologia proprietária, né, de modo a facilitar a criação de novos centros de dados, né, tornar o hardware mais eficiente, né, quer dizer, tudo que é desenvolvido, como é que é melhorado, né, então resolveram flexibilizar e abrir o projeto, tá? Novo slide com o título Open Compute Project, seguido de tópicos lidos pelo professor. Na parte inferior do slide, o link opencompute.org. A ideia é reduzir custos, tá? Então, vale a pena olhar, vou falar um pouco sobre, né? Em linhas gerais, ele permite um ecossistema dinâmico do setor para implantação global de data center na nuvem, faz compartilhamento do mesmo servidores, mesmo projeto de data center para criar nuvens em grande escala, faz organizações da infraestrutura de todos os portes, né? Mais baixo nível, mais alto nível, né? Para, como objetivo, melhorar a eficiência, desempenho, né, o consumo de energia e os custos do data center. Chega ao ponto, por exemplo, de sugerir tipos de servidores, capacidade de processamento, a disposição dos componentes, né, com granularidade mais fina, né, como de processador, quantidade de processador, barramento de memória, quantidade de memória, como que deve ser os racks, né, que são essas prateleiras que armazenam os servidores, né, como eles são organizados, como é que tem que ser uma régua, né, de conexão com cabos de energia. Então, tudo isso é pensado, tá? Novo slide com o título Open Compute Project e tópicos lidos pelo professor. Abaixo, duas imagens de projetos de design de hardwares do Project Olympus, da Microsoft. À esquerda, uma placa-mãe e fonte de alimentação, com o nome dos principais componentes e conectores da plataforma. À direita, um chassi de servidor com expansão de armazenamento, cujo formato é semelhante a uma estante com prateleiras. Veja que isso tudo fica longe, né, praticamente distante a 99% dos usuários, né, mas a estrutura de conectividade e processamento também é pensado de uma maneira que ela possa ser transparente para os usuários, tá? A ideia desse projeto não fica restrito somente à construção de hardware aberto, mas também de questão relacionada à segurança, né, da infraestrutura, né, como é que fica o acesso a esse hardware, né, quer dizer, quando você liga a máquina, como é que se impede de sequestrar, né, esse hardware já no começo, né, do boot dele, né. Novo slide com o título Open Compute Project e os tópicos lidos pelo professor. No segundo tópico, a informação sobre o projeto Cerberus. Segue o padrão NIST 800-193. Então, tem um projeto que chama Cerberus, né, que é um projeto que fornece orientação técnica e recomendação de suporte à resiliência de firmware, né, que fica ali no hardware, como dito, né, e dados da plataforma contra ataques que podem destruir toda a plataforma ali antes de usar o sistema operacional, né. Novo slide com o título Open Compute Project e os tópicos. O Cerberus consiste em um microcontrolador criptográfico que executa um código seguro que intercepta os acessos do host para flash no barramento, onde o firmware é armazenado, medindo e atestando continuamente esses acessos para garantir a integridade do firmware. Vantagens: robusta integridade de pré-inicialização, tempo de inicialização e tempo de execução para todos os componentes de firmware no sistema. A especificação é agnóstica de arquitetura de CPU e entrada-saída e se destina a ser facilmente integrada a vários designs de fornecedores ao longo do tempo, permitindo implementações do firmware mais seguras em todos os tipos de plataforma em todo o setor, desde data center a dispositivos IoT. Esse projeto, o Cerberus é um microcontrolador criptográfico que tem o objetivo de executar um código seguro, né? Quer dizer, ele vai fazendo uma série de checagens, né, quando o hardware está bootando, né, que ele está inicializando, para interceptar acesso no host, né, no barramento, testando esses acessos para garantir a integridade do firmware. Quer dizer, o quanto que o firmware é íntegro para impedir que
o hardware seja invadido, né? Tem uma vantagem de garantir a integridade da pré-inicialização, da inicialização, né? No tempo de execução para todos os componentes do firmware do sistema, né? É uma especificação que ela independe da arquitetura de processamento, né? De processador, de dispositivo de entrada e saída, né? E se destina a ser integrados vários designs de fornecedores, né? Ao longo do tempo, tá? Novo slide com informações sobre o projeto Cerberus e o NIST 800-193. As diretrizes técnicas neste documento promovem resiliência na plataforma, descrevendo os mecanismos de segurança para proteger a plataforma contra alterações não autorizadas, detectar alterações não autorizadas que ocorrem e se recuperar de ataques de forma rápida e segura. Ele é um projeto que define algumas diretrizes técnicas, né, para garantir essa resiliência, né, em relação aos mecanismos de segurança, tá, para a proteção da plataforma, né, pedindo alterações que não são autorizadas, né, para se recuperar no caso de alguns ataques, né, como fazer isso, tá? Ele pode ajudar a defender o firmware da plataforma de ameaças de usuário interno mal intencionado, de hackers e de binários de firmware comprometido, tá? Então, o projeto que eu recomendo vocês lerem sobre, tá? Sementarem sobre esse tipo de projeto. Novo slide com o título Referências. Abaixo, diversos links, alguns já mencionados durante a aula. Nos links com termos compostos, as palavras estão separadas por traços. Artigo Open Compute Project, disponível em en.m.wikipedia.org. se.com/br/for-business/data-center/and-networks/open-compute. azure.microsoft.com/pt-br/global-infrastructure/hardware-innovation. Artigo Microsoft's Project Olympus delivers cloud hardware innovation at scale. E artigo Microsoft reimagines open source cloud hardware. Ambos disponíveis em azure.microsoft.com/pt-br/blog. opencompute.org/wiki/server/Project Olympus. csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-193/final. E então fica aí a discussão da importância de organização da infraestrutura, né? Então, nessa aula que eu falei de alguns componentes, né, de como eles podem ser classificados, da importância disso para os termos de som. Então, era isso para a aula de hoje. A gente se vê na próxima semana. Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V. Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. univesptv.com.br